História de amor. Olha que lindo. A gente vai contar um pouquinho de quando a gente se conheceu, até o período que a gente se casou. Um pouco do nosso testemunho para vocês. E a Nara vai começar falando, que ela sabe mais coisas. Não sei muita coisa, né? Não sei muita coisa assim de datas. Não sou muito de datas, a gente não é. Mas eu sempre sonhei muito em casar. Desde pequenininha, né? Sonhava em ter minha família, em casar e ter alguém do meu lado. E por conta desse sonho, eu acabei errando, né? Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu tive meu primeiro namorado. E o término desse relacionamento, depois de alguns anos, fez com que eu perdesse até a vontade de ter vida mesmo. E foi isso que me trouxe para a Igreja Batista Vida Nova. Eu estava toda ferida, não queria saber de nada, de ninguém, nem de viver. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas é verdade. E aí eu lembro que eu entrei na igreja e tinha acabado de ter aquele seminário Eu Escolhi Esperar. E eu vi várias pessoas com aquela aliança. E eu falei assim, o que é isso de Eu Escolhi Esperar? Quero conhecer esse Deus que deixava tantos jovens tão felizes. E aí eu realmente resolvi dar uma chance para a minha vida aqui na igreja. E eu lembro que eu ouvi uma frase de um pastor, que ele falava assim, a pessoa certa na hora errada é a pessoa errada. E eu tomei aquilo para mim. Eu tomei várias decisões erradas, mas graças a Deus que eu guardei meu coração em Deus. Depois que eu acordei, me converti, conheci o Senhor de verdade, eu guardei meu coração em Deus. E eu falava para Deus assim, eu só vou casar com alguém que me encontrar no coração do Senhor. E eu orava todos os dias, Deus, guarda meu coração. Deus, meu coração é teu. Que a pessoa que eu venha casar me encontre diretamente no teu altar. E eu acabei desencanando dessa parte. Meu pai falava assim, filha, foca nos estudos. Foca na sua vida profissional. E eu ouvi o conselho do meu pai. Até que, na faculdade, uma amiga minha com o Lucas, nossa amiga em comum, Edivane, que não está aqui, falou pra mim, Nara, o Léo, ela já estava conversando com o Léo na época, tem um amigo que parece muito com você. E eu falei assim, quem é ele? Até então eu não sabia quem era o Lucas, ele já sabia quem eu era. E aí a gente começou a conversar, a gente estava num momento onde vários jovens saíam da igreja, ia orar, e tinha um tempo de comunhão na minha casa várias vezes. E quando eu vi o Lucas orando, eu virei para Gabi, que acompanhou minha vida de perto, e falei para ela, realmente, esse cara tem tudo a ver comigo. E a gente conversou durante um mês, e eu falei para minha irmã, Natália, estou conversando com o Lucas. Mas quem é esse Lucas? Ela foi professora da escola de discípulos dele, e ela lembrou. Ela falou assim, tá bom, a gente orou a vida inteira para que Deus te apresentasse alguém que te encontrasse no coração dele. Então, se o Lucas é a pessoa certa para você, a pessoa que vai dar certo com você, ele vai aceitar te esperar durante 3 meses, sem conversar, sem contato nenhum. Eu falei, tá bom, se Deus realmente quiser que eu case com ele, eu sei que não existe a pessoa certa, assim, mas Deus realmente abençoa relacionamentos. Então, a gente precisa buscar em Deus quem é aquela pessoa que realmente vai dar certo comigo. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa vai dar certo, mas o ministério é totalmente diferente e acaba tendo aqueles conflitos. Então, eu falei para o Lucas e eu estava totalmente desencanada. Aí, eu falei para ele que a gente ia ter esse tempo de oração e ele aceitou. Eu lembro que teve um encontro de santidade na igreja na época, exatamente um mês depois que a gente se conheceu. E Deus falou para mim, se você quer ter um relacionamento santo, você precisa ter santidade em todos os aspectos, sem defraudação emocional, sem nenhum tipo de defraudação, mas totalmente santo. E aí eu falei para ele, Lucas, Deus quer que a gente fique 3 meses sem conversar, sem ter contato, a gente se via na igreja, nem oi a gente falava, nem graça e paz. E foi os 3 meses que a gente mais buscou o Senhor, assim, buscando resposta nele, e ele deu respostas para a gente de maneiras sobrenaturais.
E desde então começou a nossa história de amor, que eu não vou pronunciar isso, né? Senão eu vou passar vergonha. E desde falar então inglês, começou a não, nossa história. Todo mundo tá com expectativa que eu fale inglês, porque eu domino, gente, mas eu não vou falar, para não deixar ninguém constrangido aqui. E aí a gente ficou amigos durante uns 2 anos. Depois de mais quase 2 anos a gente entrou em compromisso, tivemos um relacionamento sem contato físico nenhum. Só nos conhecemos no dia que nós nos casamos. E foi a melhor escolha que a gente fez das nossas vidas. E o Lucas vai falar um pouquinho também. Eu quero focar um pouco nessa parte de que a gente decidiu viver um relacionamento sem contato um com o outro. Porque o meu maior medo era me casar errado. Antes de conhecer a Nara, eu tive outro relacionamento, onde eu abri meu coração completo para a menina, olhava para a menina e falava assim, cara, eu namorei. Namorei, gente, antes da Nara. Era uma menina ainda, gente, era uma menina. E eu achei que eu ia casar com aquela menina. Claro, na época de escola, cara, chegou uma menina em mim, por incrível que pareça, uma das meninas mais bonitas da escola naquela época. Cara, eu era popularzinho na escola, então, vocês estão ligados, né? E eu abri meu coração para aquela menina. E, cara, foi passando uns meses, eu ali, tendo um relacionamento com ela. E aquele relacionamento me tirou de dentro da igreja. Eu fiquei 8 meses fora da igreja, quando eu comecei a namorar aquela menina. E eu tinha certeza que eu ia casar com aquela menina. Eu olhava para ela e falava assim, vou casar com ela. Mesmo brigando com ela todos os dias, ela brigava comigo, eu não brigo com ninguém, quem me conhece sabe, difícil. Mas ela brigava comigo, ela sentia ciúmes de mim, assim, imagine, gente, complicado, né? Engraçado isso. Mas aí eu continuei esse relacionamento e me entreguei por completo. Cara, eu fiz tanta coisa errada nesse relacionamento. Cara, eu tinha uma economia. A pessoa racha disso, a Nara também, que eu já contei isso pra ela. Eu cobro a restituição disso aí. Eu tinha uma economia guardada na minha conta bancária, uma poupança, que naquela época eu não sabia que poupança não rendia tanto. Mas eu entendi, eu guardava lá na poupança o meu dinheiro, que eu trabalhava, guardava uma parte. E eu entrei nesse relacionamento. Eu comecei a relacionar com ela e ela começou a pedir algumas coisas pra mim. E eu, iludido, meus irmãos, afinal de contas, ela pediu para mim renovar o guarda-roupa dela completo. E eu renovei o guarda-roupa dela completo. E no final do meu relacionamento, o que eu tinha guardado eu já não tinha mais, eu estava quebrado. Eu perdi tudo que eu tinha na minha conta, o que eu tinha guardado para poder fazer a viagem dos sonhos, e assistir jogo de futebol fora do país, esse era o meu sonho naquela época. Mas eu gastei com uma mulher, porque eu não escutei pessoas que estavam na minha volta. Pessoas que estavam no meu redor me davam um conselho falando assim, Lucas, não é o seu tempo agora, cara. Para com isso, para de ser cabeção. Eu não escutei. Então isso gerou um trauma dentro de mim e eu orava para Jesus, eu falava, Deus, quando eu for me relacionar de novo, eu quero uma pessoa que eu vou casar realmente, mas eu quero ouvir do Senhor mesmo que essa é a pessoa para mim. Então, quando eu e a Nara decidiu não ter contato físico nenhum, foi por esse motivo, para que os nossos sentimentos pessoais não falassem mais altos do que a voz do Senhor para nós. Então foi no período de 3 meses, cara, que a minha mãe brinca comigo até hoje, foi o período que eu mais orei, que eu mais jejuei, mais busquei o Senhor, porque eu tinha medo de machucar a Nara e também me machucar meus sentimentos também. Então a preocupação também que você deve ter, jovem, o meu conselho é, não se preocupe só com você, mas se preocupe com a pessoa que você está se relacionando. Porque, cara, se você machucar ela, cara, se coloca, cara, é difícil. Só quem um dia sofreu disso, desse sentimento, sabe quanto é ruim. Um relacionamento ruim, você ser machucado por uma pessoa. Então não queira isso para você. Então a gente ficou esses 3 meses sem se falar, ter contato físico nenhum, até o altar. Por quê? Porque a gente decidiu viver realmente o que Cristo tinha para a gente, naquele momento. Então, o meu conselho para vocês nessa noite é, escute a voz de Deus para você. Existe tempo para tudo, cara. Tempo para você se dedicar aos seus estudos. Tempo de você trabalhar, guardar dinheiro, não gastar o dinheiro com a mulher que não vai casar. Não seja cabeção que nem eu.
Foque nas coisas de Deus, foque no reino. O que é mais importante na nossa vida? Se o seu casamento você acha que é a coisa mais importante nessa vida, cara, isso está errado, não é. É a sua salvação, meu irmão, é o seu relacionamento com Deus. E se você deixar isso, cara, atrapalhar um relacionamento, atrapalhar o seu relacionamento com Deus, você vai se perder, cara. E para voltar, eu lembro que no período de 8 meses, para voltar para a igreja, cara, foi muito difícil. Porque eu conheci coisas muito boas lá no mundo. Momentâneas, mas não posso negar que eram boas. Coisas que me davam prazer lá. Mas nada se compara com a glória que eu vivo aqui na igreja. Então, o meu conselho para você é: escute a voz de Deus. E há tempo para todas as coisas, meu irmão. Não se desespere. Vai chegar a sua prometida ou o seu prometido. Não queira sair pegando todo mundo agora. Esse não é o momento e isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Falar mais alguma coisa? Só para finalizar, Porque a gente precisa se preparar mesmo para casar. Quando eu for casada, eu vou buscar Deus, porque eu vou ter alguém para buscar Deus comigo. Não é assim. Você precisa ser totalmente inteiro, 100%, resolver todos os seus problemas, todas as suas mágoas, todas as suas dificuldades, para depois você se casar. Porque o casamento já tem suas dificuldades. E, embora seja uma bênção, é muito bom casar, todo mundo tem que ter a sua família, só que a gente precisa ser inteiro, porque o casamento é muito mais doação do que coisas pra gente. A gente precisa se doar todos os dias. Então, se você estiver pensando em casar para ter coisas para você, você já está errado. Então, você precisa pensar: eu preciso ser 100% amiga de Deus, eu preciso ser 100% crente, 100% em todas as áreas da minha vida, para depois me preocupar em casar e fazer a outra pessoa feliz. E é isso. É isso, galera. Obrigado.